Dicas, conselhos, opiniões, sugestões, orientações, tudo isso e muito mais para você, personalité. Conciliação, mediação, arbitragem, assessoria, consultoria, mentoria. Então é isso daí, seja muito bem-vindo, muito agradecida, gratidão, muito agradecida, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo ao vivo, mais uma live, canal no YouTube. Sexo no seu casamento, canal no YouTube, legal, muitos vídeos ao vivo, live. Estou eu aí em várias redes sociais, tá bom? TikTok, IGTV, Instagram TV, página no Facebook, grupo no Facebook, Instagram, YouTube, sexo no seu casamento, legal isso daí. Então vamos lá. Meu bem, eu só vou conversar com quem eu quiser conversar, eu sou livre, sabe? Então o Brasil é um país livre, né? Então a gente só conversa com quem a gente quiser conversar, sabe? Mas não significa que eu me acho melhor do que a outra pessoa, não. Apenas a gente, né, conversa com quem a gente quiser conversar. Sabe, por exemplo, se eu tô andando a pé pela rua, aí tem um cara ali sentado no chão, fumando alguma coisa estranha, né? E enfim, que pra mim é estranho, enfim. E aí eu não quiser conversar com ele, eu sou livre, né? Não sou obrigada a conversar, conversa se quiser, a gente é livre, certo? Então tá bom, mas isso não significa que eu me acho melhor do que aquele cara sentado no chão ali fumando algo estranho, né? Eu não me acho melhor do que ele. Jesus morreu na cruz por ele e por mim, mas no momento não quero conversar com ele, sou livre, né? Então é assim, mas não me acho melhor do que ele, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Se eu fosse melhor do que alguém, eu não tinha nascido aqui nesse planeta, tá? Então tá todo mundo aqui junto e misturado. Então é assim. Então cabe a nós apenas orar e pedir para Deus abençoar. E tem pessoas que Deus preparou, sabe, para conversar com, por exemplo, esse homem que fica sentado ali na rua com um comportamento estranho, né, fumando alguma coisa esquisita ali. Então tem pessoas que têm, né, técnicas e métodos para ir lá abordar ele e conversar com ele. Então, e eu não tenho essa capacitação, mas tem pessoas que têm, né, essa capacitação e vai lá e ajuda ele, né, a ter uma nova vida, se ele assim quiser, né, oferece uma nova vida para ele, se ele assim quiser, porque ele é livre também, ele pode chegar e falar, não, eu não quero uma vida diferente, vou continuar assim do jeito que tá, e amém, né, a gente tem que respeitar, enfim. E aí eu respeito e também não quero ficar perto dele. E ele vive como ele quiser viver e cada um vive como quiser viver. Amém. E cabe apenas a nós respeitar e, né, o não julgamento, né? Ele quer viver daquela maneira, é uma fase que ele está passando e em algum momento, né, Deus vai tocar no coração dele e ele vai parar de viver aquela vida e vai buscar ajuda. E aí vai ser ajudado para a honra e glória de Deus. Amém. Então tá bom. É isso daí. E glória a Deus. Então quer dizer, na opinião de Deus, sabe? É o que está escrito na Bíblia. Você abre a Bíblia e leia. Qualquer Bíblia, Bíblia Sagrada. Tem que ser a Bíblia da Assembleia de Deus? Não. Vai na livraria e compra uma Bíblia. Então, aí você começa a estudar, né? Porque eu já estudo a Bíblia desde que eu nasci num lar cristão, evangélico, pentecostal. Enfim, então eu tive essa oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade, mas nem todos tiveram essa oportunidade que eu tive. Cada um tem uma oportunidade diferente. Enfim. Então, de acordo com a palavra de Deus, né, o que fala, sabe? O que fala é que nós temos que ter o amor ao próximo, né? Enfim. E aí é o seguinte, pode ser, tá, que a mãe dos seus filhos, a avó dos seus netos, né, pode ser que ela tenha tido uma criação e uma educação, sabe, foi ensinado coisas para ela, o conhecimento que foi passado para ela, os ensinamentos que foram passados para ela é diferente, sabe, dos ensinamentos que foram passados para você. Eu só converso com homens casados com filhos. Então, mais sexo no seu casamento. Namore com a mãe dos seus filhos toda semana, 2, 3 vezes por semana, toda semana. Então é isso daí. Então, para que você consiga namorar com a mãe dos seus filhos toda semana, 2, 3 vezes por semana, toda semana,
é necessário que você veja coisas que estão muito além das aparências, muito além, tá? Então é assim, você tem aí a sua esposa e você está neste quadro, né? Você se encontra neste quadro de apaixonado, paixão. E a paixão é cega, a paixão é uma diarreia mental, você fica cego, surdo, enfim, sabe? É uma diarreia mental, enfim. E você não vê os pontos fracos a serem trabalhados, sabe? A serem lapidados da sua esposa, a mãe dos seus filhos. Ela tem lá os defeitos dela. Eu também tenho um monte, os meus. Quem não tem? Quem não tinha pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo tem um pecadinho. Enfim, eu também não sou perfeita, eu não sou santa. Só Jesus que é santo, 3 vezes santo. Então é assim. Aí a mãe dos seus filhos, ela foi educada, preparada, ensinaram coisas para ela, passaram ensinamentos para ela, passaram conhecimentos para ela, passaram informações para ela. Que assim, não, porque a pessoa está pobre porque quer, não trabalha porque não quer, emprego tem, é porque não quer trabalhar, quer viver de pedir, sabe? Quer viver de pedir, não quer trabalhar, é vagabundo. Então não foi ensinado a ela ter, né, o amor ao próximo, né? Olhar aquela pessoa e não julgar, e não criticar e ajudar. Né, a empatia, né, o amor ao próximo, enfim. Então foi ensinado isso para ela. E ela foi nascendo e foi crescendo e as pessoas ensinaram isso para ela, sabe, ensinaram isso para ela. Então veja só, eu lembro na novela Dona Beija, né, lá em Araxá, Minas Gerais, né, a novela Dona Beija, você veja só, de acordo com a novela, né, que o que a gente assistiu na novela não é exatamente a realidade, a verdade verdadeira. Mas de acordo com a novela ali, você começar a assistir a novela, você vê que Dona Beija, ela era racista e preconceituosa. Ela não gostava de negro. Apesar que ela tratava com muito carinho os negros que trabalhavam para ela, né? Quando ela nasceu já tinha um monte de negros trabalhando para ela. Mas enfim, ela tratava bem, mas ela não gostava. Então quando ela via uma pessoa no tronco levando uma chicotada, ela gostava, ela sentia prazer, ela gostava de ver aquilo. Que triste, né? Enfim, mas ela tratava bem, ela tinha os funcionários dela, ela tratava bem, né? Funcionários, entre aspas. Enfim, ela sempre tratou bem o pessoal que trabalhava com ela, desde que ela nasceu, desde pequena. Enfim, Mas veja só, então ela foi ensinada na cabeça dela que não é. Depois ela virou abolicionista, depois a cabeça dela mudou. Sabe, a cabeça dela mudou, ela virou abolicionista, ela virou revolucionária e ajudou lá como é que era? Dos Palmares? Zumbi dos Palmares? Ajudou lá. É porque depois os negros fugiram, foram pra um lugar lá e que eles botaram um nome lá. Meu Deus, eu esqueci agora. Enfim. Depois ela virou abolicionista, ela ajudou, fez um monte de bondade. Enfim. Mas até o princípio ela era uma pessoa que... Por que ela se comporta dessa maneira? Sabe? Ela se comporta dessa maneira que ela trata o pobre mal. E ela era muito caridosa, muito caridosa. Ela abria a carteira assim, ela ajudava o padre lá da igreja católica, ela dava assim ofertas assim, uau, né, ouro assim, doidado, né? Enfim, ela era muito generosa, né, lá na igreja, as doações que ela fazia, enfim, o padre lá, enfim. E o padre pegava dinheiro, enfim. Ela também ajudava pessoas na rua. Tinha um cara que ficava na porta da igreja pedindo lá, acho que o cara era cego. Ela ajudava lá, o cara sempre dava lá umas coisinhas pro cara. Dinheiro, pedras, enfim. Ela era muito rica, enfim. Então, mas veja só, por que a sua esposa, vamos lá, por que a mãe dos seus filhos não faz amor com você toda semana? 2, 3 vezes por semana, toda semana. Por quê? Você tem que saber o porquê, a raiz do problema. Então, meu bem, vamos lá, tem que ver a raiz do problema, o começo, lá quando a sua esposa nasceu. Então ela nasceu e o que foi ensinado para ela? Pessoas ensinaram coisas para ela. Então foi passado para ela ensinamentos, foi passado para ela conhecimentos e informações. São 3 coisas bem diferentes. Foi passado tudo isso para ela e colocando dentro dela,
Enfim, e aí ela foi crescendo e, enfim, aí passaram isso pra ela. Olha, gente pobre não presta. Gente nordestina, gente nortista, gente pobre, gente negra, o favelado, o pobre, e, enfim, que aquele ali não tem dinheiro, que ele tá na rua deitado no chão pedindo. Enfim, então foi passado pra ela coisas. E aí ela acredita como que aquilo é a verdade absoluta. Não, minha mãe me ensinou que gente pobre não presta, então não presta. Eu vou, até hoje eu vou pela cabeça de mamãe. Minha mãe e meu pai me ensinou, minhas tias, minhas avós, minha família me ensinou que, sabe? Então eu vou pela cabeça deles, que eles me ensinaram, então, sabe? Me ensinaram que eu sou melhor do que os outros, que eu tenho sangue azul. Então, sabe? Então eu vivo assim, assim que eu vivo, no salto alto. Né? Então, porque foi ensinado pra mim que isso é o certo. Mas isso não é o certo. Né? Isso não é o certo. O certo é Jesus que morreu na cruz e falou assim: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, o amor ao próximo, perdoar 70 vezes 7, o amor ao próximo, ajudar os pobres, enfim, todo mundo é filho de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus morreu na cruz por todo mundo, Deus criou todo mundo, sabe? Mas enfim, né? Cada um teve uma educação, cada um foi ensinado, né? Ensinou coisas para um, ensinou coisas para outro. E a pessoa acredita que aquilo que foi ensinado para ela é a verdade absoluta, e a vida é aquilo, o mundo é aquilo, e todo o resto tá errado, é mentira. Que ela detém a verdade absoluta. E aí ela é uma pessoa, a sua esposa, ela é uma pessoa que não gosta de ser confrontada, de ser criticada. Mas é uma crítica construtiva, ninguém tá né, querendo te machucar, tá apenas querendo educar você, mostrar pra você que, ó, essa maneira como você vive, como você trata as pessoas, tá errado, isso tá prejudicando pessoas e prejudica você. Então por que ela não faz amor com você toda semana? Porque na cabeça dela, ela acha na cabeça dela que ela é melhor do que você, sabe? Que ela é melhor do que as outras mulheres. E que ela não tem que fazer amor com você. E não tem que fazer, não, porque eu faço o que quiser. Não sou obrigada a fazer, não tô com vontade, não faço. Sabe, eu não vivo de acordo com a Bíblia e não quero viver. Então ela vive como ela quiser viver. Ela dita as regras da vida dela. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Então ela vive como ela quiser viver. Ela tem o livre-arbítrio. Então ela vive como ela quiser viver. Ela não tem essa intenção em querer agradar a Deus. Então, meu bem, como ela não tem essa intenção, né, não tem essa disposição, essa predisposição, sabe, de querer agradar a Deus, conhecer a vontade de Deus e querer agradar a Deus, ela não tem respeito a Deus e também não quer ter, e ela é livre. Deus deu a ela liberdade. Aí quem sou eu para privar ela disso? Eu não sou ninguém. Aí nós como cristãos, a gente tem que tentar entender. Eu não estou dizendo que concordo, mas tentar entender. Aí a gente vai pensando, não, porque ela foi criada e educada, o pessoal falou coisas pra ela, então ela, né, isso daí é o certo. Minha mãe e meu pai ensinou pra mim, isso daí é o certo. Até hoje tem esses preconceitos, por exemplo, eles vêm, né, você vê às vezes o pessoal da Polícia Civil. O pessoal da Polícia Civil vê o pessoal na rua aí que fica, enfim, vendendo uns artesanatozinhos que faz camões. O pessoal que é hippie, que fica por aí, enfim. Então tem alguns desses hippies que tem essa vida assim diferente, tem alguns que não faz crime, que ele faz lá o artesanatozinho dele e vende, ganha o dinheirinho dele e vive daquele jeito e não faz crime, não faz pecado, né? Todo lugar tem o joio e o trigo, mas tem gente que vive aquele tipo de vida e faz crime, mas tem uns que não, né? Enfim, mas aí o pessoal, né, no nosso país, da Polícia Civil, aí eles falam assim, a maioria desse povo aí que tem essa vida assim, eles fazem crime, mas nem todos, é alguns, né? Enfim. Então a gente tem que, né? Uma vez eu conversei com um delegado lá no Tocantins, aí
a gente conversando, né? Ele falou pra mim que uma vez o carro dele deu problema na rua, o carro dele deu problema na rua, e aí uma pessoa assim, né, tipo um hippie, que parou ali e ajudou ele. Não, deixa eu ver, deixa eu te ajudar. E ajudou ele, e, enfim, depois ele deu uma carona pro cara, deu um dinheirinho pro cara. E o cara era um cara do bem. O cara falava, não, eu vivo desse jeito, mas eu não uso droga nenhuma, eu não faço pecado nenhum, não faço crime. Eu apenas sou uma pessoa pobre, vivo desse jeito, porque, enfim, né, a vida, enfim. E aí esse delegado, né, que eu conversei com ele no Tocantins, ele pegou e falou pra mim assim, falou, infelizmente a maioria apronta, mas esse cara né, dizia ser um cara decente. E me ajudou ali, decente, né, me ajudou ali na honestidade, não me pediu nada, eu que ajudei, falei, não, eu faço questão de te ajudar, tudo, né. Mas não me pediu nada, do que ele me ajudou ali com o meu carro, virou e foi-se embora. E eu fui lá e chamei ele, vem cá, volta aqui, né, entra aqui no carro, te dou uma carona, vamos conversar, né, enfim. Então, quer dizer, todo lugar tem gente boa e ruim. Então, tem gente que tem dinheiro e a pessoa é boa e faz bondade. E tem gente que tem dinheiro e é mal e faz maldade. Então, isso daí é coisa do ser humano, sabe? Mas é um pouco difícil pra gente entender isso. Então, a gente, né, quando olha um rico assim, fala, vixe. Mas enfim, a gente tem que, sabe, colocar em prática o amor ao próximo. E falar, Senhor, acalma meu coração. Que é o certo, é o que Deus manda. Então, assim, às vezes eu também falo coisas para pessoas, e aí a pessoa ficou ferida com algo que eu falei. Aí o correto que eu tenho que fazer, o que é? É chegar e pedir perdão. Falar, olha, eu errei, exagerei, peço perdão em nome de Jesus. Então a gente tem que fazer isso, que é o certo. Então, porque às vezes a gente também exagera, e enfim, né, o calor do momento, e falta oxigênio no cérebro. E enfim, não somos perfeitos, somos de carne e osso. Então a gente tem que se aproximar e falar, olha, errei, peço perdão em nome de Jesus. Amém. É o certo. E a mesma coisa no seu casamento. Também você chegar para sua esposa e pedir perdão a ela, porque ela é a mãe dos seus filhos. E a gente tem que sempre respeitar a mãe dos filhos da gente. Eu posso até não querer mais me deitar com essa mulher na cama, mas tratar ela com respeito e educação, porque é a mãe dos meus filhos. Porque Deus, essa mulher, ela foi canal, instrumento de Deus, vaso de Deus, barriga de aluguel, sabe? Para nascer os meninos e os meninos, né? Enfim. E assim é a vida. Então, por que a sua esposa ela não tem essa humildade? Pô, minha esposa não é humilde, minha esposa não pede perdão pra mim, a minha esposa ela não namora comigo, não faz amor comigo, a minha esposa ela é assim, nariz empinado, arrogante, a minha esposa ela não é humilde, a minha esposa ela é isso, ela é aquilo, ela é um ser humano e não é perfeita. Pessoas são pessoas. E ela foi criada e educada dessa maneira. Então foi passado pra ela que, olha, minha filha, quando você for esposa, tem que falar não pro marido todo dia. Sabe? Não pode ser carinhosa com o marido, não. Tem que tratar ele assim, cachorro, coleiro e guia. E aí ela não é lá muito carinhosa. Ela dá aquilo que ela tem pra dar. Ela dá aquilo que ela quer dar. Ela faz aquilo que ela quiser fazer. É o jeito dela, ela é assim. Então não é que ela não goste de você. Ela gosta do jeito dela lá. O jeito dela lá não te agrada muito. É o que ela tem pra dar. É o que ela quer dar. Ela é desse jeito aí. Porque foi ensinado coisas pra ela. Sabe? Então foi passado pra ela informações, ensinamentos. Então ela foi doutrinada, criada para ser assim. E pra ela assim, tá bom. Do jeito que tá bom. Então, você veja só, eu já contei essa história, vou contar de novo. Eu tava dentro do carro com a minha mãe, eu tava com o vidro aberto, o meu braço pra fora. E eu tava com as coisas aqui no meu colo, era o meu telefone, era a minha carteira. Aí chegou dois meninos no semáforo ali, tava ali perto da Augusta. Aí chegou dois meninos, um do meu lado aqui e outro ali da minha mãe. E o menino que tava ali da minha mãe tava com uma faquinha, um canivete. Falou, passa o dinheiro, falou isso pra minha mãe. Minha mãe começou a gritar,
e fechando o vidro, né? O moleque não machucou ela, não fez nada. Ela começou a gritar, ele se afastou. Ela começou a fechar o vidro, ele se afastou. Ele só ameaçou assim e se afastou. E naquele momento, eu até levei um susto. Eu olhei assim, aquela cena ali, ela fechando o vidro e não estava acontecendo nada. O menino foi se afastando. E tinha um menino aqui do meu lado aqui. E aí, aqui no meu colo tinha o meu celular, a minha carteira. Aí o menino chegou e pediu pra mim. Falou assim, você tem um dinheiro pra me dar? E eu falei pra ele assim, olha, eu nem tenho, eu tô com a minha mãe, entendeu? Sabe, eu nem trouxe dinheiro, eu nem tenho, eu tô com minha carteira aqui, só tem meus documentos. Enfim, eu não tinha mesmo. A gente colocou gasolina, foi no cartão de crédito. Minha mãe tava me levando pro serviço. Já era quase 6 horas da tarde. Já tava quase atrasada. E eu não tinha mesmo, não é que eu não dei, porque, não, verdadeiramente eu não tinha. Não tinha mesmo. Não tinha nem 5 reais, eu não tinha. Enfim, às vezes acontecia de eu não ter nada na minha carteira, né? Enfim. E tem que pagar a fatura de cartão de crédito dela, né? Então às vezes eu não tinha mesmo dinheiro. E aí naquele momento ali eu não tinha, né? E aí eu falei e aí o menino não fez nada, o menino não. Eu não tratei ele mal, ele também não roubou nada, não podia ter pego minha carteira e ter saído correndo. Eu ia ficar no prejuízo com meus documentos, né? Enfim. Mas enfim. Aí teve um outro dia também, né? Mas não é sempre que isso acontece. Aí teve um outro dia também que eu tava saindo do serviço, era mais ou menos umas 5 da manhã, 4 da manhã, sei lá, tava escuro aí, escuridão desgraçado. Aí eu tava descendo lá, Augusta, sentindo ali o metrô Anhangabaú, ali perto do Vale Anhangabaú, ali, descendo a rua ali, você passa pelo municipal ali. Onde que era que eu tava, gente? Eu sei lá agora onde que eu tava. Eu tô descendo a rua ali, eu ia lá pro metrô, eu não sei explicar ali, eu tô vendo aqui, não sei explicar. Aí eu tava descendo indo ali pro metrô Anhangabaú. Aí tá bom. Tinha uma entrada do Anhangabaú ali, acho que era perto do municipal ali, perto do municipal, isso. Enfim, aí eu tava ali na barraquinha, tinha um camelô ali, a barraquinha ali perto da porta do metrô, o metrô não tinha aberto ainda. Eu falei, vou comer chocolate, sabe aquele chocolate prestígio que eu gosto? Da embalagem vermelha, compridinha assim? Ele é coco por dentro, chocolate por fora, compridinho assim, uma delícia, eu amo aquele chocolate, sou apaixonada. Aí eu falei, vou comer 2 chocolates, glória a Deus, eu tinha recebido meu pagamento. Tava com dinheiro, tava com muito dinheiro na minha carteira. Pra mim era muito naquela época, né? Enfim, tava cheia do dinheiro. Aí, né, o cara da barraquinha falou assim, cuidado, menino aí. Aí se encostou o menino ali. Pode falar que é uma trombadinha, pode falar que é um pivete, pode falar, coloca o nome que você quiser aí. Então, e o menino chegou pra mim lá e falou que tava com fome, que queria comer. Ele falou que eu queria comer isso. Bolacha, salgadinho, né? Aí eu falei, tá bom, vou pegar. Aí ele pegou lá, bolacha, salgadinho, pegou lá. E ficou feliz, foi embora. Ele não me agradeceu, ficou feliz, foi embora. Eu vi a carinha dele, no felizinho, ele pegou e foi embora. Não agradeceu, não falou nada. Não tem problema. Aí o cara da barraquinha falou pra mim assim, né? Falou, você ficou ajudando o menino aí? O menino ele cheira cola, o menino não sei o que, não sei o que. Era uma criança. O menino não sei o que, cheira cola, o menino ele rouba aí, ele rouba. Eu falei, bom, ele não roubou eu. Então, glória a Deus, ele chegou e pediu, né? E eu pude pagar, então glória a Deus. Aí eu falei, uma criança, podia ser meu filho. Eu não tinha filho ainda na época. Eu falei, podia ser meu filho. Enfim, e por aí vai. E aí uma outra vez também, eu tava lá no meu serviço. Aí eu saí pra jantar. Eu falei, tá na hora da janta, eu vou jantar, sair pra comer. Aí nessa que eu saí pra comer, eu ia comer ali um PF ali do lado, ali, um boteco ali do lado ali, eu ia comer um PF ali perto do meu serviço. Aí eu andava um pouquinho, andava metade de um quarteirão. Aí eu cheguei lá pra entrar pra comer, pra jantar, né? Enfim. Aí chegou, encostou um menino lá em mim, também já contei isso. Encostou um menino em mim lá e falou, não, porque eu queria comer, eu tô com fome. Eu falei, tá, o que você quer comer? Eu não tinha filho ainda. O que você quer comer? Eu já tinha meu irmão. Aí ele falou, não, eu queria comer um sanduíche. Eu falei, tá bom, pega aí, né? E eu nem tinha dinheiro pra pagar, botou na conta, eu tinha conta lá. Então depois eu pago, eu tinha conta. Aí o menino pegou o sanduíche lá e comeu. Aí eu falei, bota na conta aí e depois eu pago. Aí o cara do boteco falou pra mim, o moleque falou a mesma coisa, que o moleque cheira cola, que o moleque falou, amei. Enfim, então eu tive essa criação e essa educação, sabe? E eu depois paguei aquela conta. Depois outro dia eu recebi meu pagamento e paguei. Enfim.
Aí eu tive essa criação e essa educação. Mas pode ser que a sua esposa não teve essa criação e essa educação. Não foi educada a ter amor ao próximo. Não foi criada para, né, ter a compaixão, amor ao próximo. Então, por isso que ela não é lá muito carinhosa com você. Então, você vai conversando com ela e vai colocando ela em ambientes para ela conviver com pessoas, sabe? Porque às vezes casa de ferreiro espeta de pau, então às vezes ela não escuta você, que é o marido, mas pode ser que ela escute alguma outra mulher. Então, se ela conviver em lugares, conviver com pessoas, pode ser que ela seja influenciada, de mulheres influenciando ela, sabe, mulheres conversando com ela, dando bons conselhos. Olha, filha, a gente tem que ter amor ao próximo, a gente tem que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa. O que é uma boa mãe? Uma mulher prendada, uma esposa carinhosa, sabe? Porque de repente você chega e você fala pra ela, não te escuta. Ah, não ouve meu marido não, meu marido, né, o homem vai falar, lógico, meu marido vai chegar pra mim e vai falar, seja mais carinhosa. Mas eu não vou escutar ele, porque, né, enfim, então já tem um filtro aqui, já tem um escudo. Então não vai escutar o marido, né? Eu não sei por que não escuta, não ama ele, se ama, por que não escuta? Mas enfim, gente, enfim, tem coisas que é só Deus, então ela vai escutar uma outra lá na rua, infelizmente, não vai escutar o marido. Então você colocar a sua esposa em ambientes para ela conversar com pessoas que vão ensinar ela, que vai dar um conselho, que vai conversar sobre esse assunto, para conversar sobre esse assunto, para passar um conhecimento para ela aprender a ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, a ser mais amorosa com o marido, mais amorosa com o filho, a ser mais amorosa para com as pessoas no dia a dia dela, na rotina dela, no mundo dela. Vou tratar bem a minha faxineira, vou tratar bem o porteiro. É igual um amigo meu que ele morava num prédio e ele falava bom dia pro porteiro e dava uma bolacha de morango pro porteiro, né? Enfim, mas nem todas as pessoas têm essa empatia, esse amor ao próximo. Não, falar bom dia pro porteiro, pro síndico, pro zelador, pro moço da faxina, enfim, tem gente que anda por aí assim, não vai cumprimentar ninguém. Mora no prédio, no condomínio, não cumprimenta ninguém. Enfim, então, talvez a sua esposa conviver com pessoas que vão ensinar coisas boas para ela, se você colocar ela em ambientes e com pessoas para ensinar boas coisas para ela, talvez ela aprenda as influências, a mesa que ela está sentada. Agora, se ela continuar no meio de gente snob, ela vai continuar arrogante. Eu não sei, sabe? Se meu marido chega pra mim e fala, poxa, seja mais carinhosa comigo. Se eu não quero perder meu marido, eu vou tentar ser mais carinhosa com ele. Se eu amo esse homem, não quero ficar sem ele, eu amo. Então eu vou tentar ser mais carinhosa com ele. Eu não vou chegar pra ele e ficar pisando nele, falar que ele tem mais de 25 defeitos. Eu só piso no meu marido. Tem uma hora que ele cansa. Eu não amo meu marido? Amo, então eu não quero ficar sem ele. Então eu vou tratar ele com amor e com carinho, né? Ele tá ali se queixando. Poxa, seja mais carinhosa comigo. Fala, tá, eu vou tentar. Mais carinhosa como? O que você quer? Ah, vem cá, me abraça, me dá uns beijinhos. Então, eu vou tentar. Se eu quero continuar casada com esse homem, eu vou tentar. Se eu não tentar, então a gente vai se divorciar. Então ele vai me deitar com outra lá na rua. Mas tem mulher que... eu não vou ser mais carinhosa com ele, ponto final. Então, meu bem, é só Deus, é só milagre, é muita oração, muito chão no chão, sabe? E é igual meu pai ele ia pra igreja e chamava minha mãe, vamos pra igreja comigo? E minha mãe falava, não. Aí meu pai, eu ia com meu pai. Mas não, eu não vou deixar meu pai sozinho, eu vou com você, pai. Se fosse um outro homem, eu tinha deitado com outra mulher. Minha mãe bem que tava fazendo por merecer. Mas meu pai era cristão e não deitou com outra. Mas
Vou te contar, às vezes a esposa empurra o marido pro adultério, né? Enfim. Então, meu bem, a influência, sabe? Você colocar sua mulher para conversar com pessoas que vão, sabe, dar bons conselhos para ela. Ela vai convivendo com outras esposas, mães, donas de casa. Sabe, eu não tô nem aí se meu cabelo tá bonito, se a blusa tá combinando. A prioridade é se meu filho se ele comeu. Ah, os outros vão falar que eu tô mal vestida. Eu não me importo muito. Não me importo muito. O que me importa é agradar a Deus. E eu não agrado a Deus todo dia. Mas tô tentando.